Na hora de pensar no seu futuro, escolha uma universidade com cursos com nota máxima na avaliação do MEC e a possibilidade de aprender na prática com os laboratórios de ponta e projetos de extensão que atendem a comunidade. Univale, a melhor escolha de quem quer ir além. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Desta vez nós vamos falar do prefixo super, que muitas vezes nós pensamos que é só uma palavra, um adjetivo qualquer. Pois é, o super, ele só vai ser utilizado, tá, com o hífen quando essa segunda palavra iniciar com H ou com R. Então, se eu falo super-herói, eu vou colocar um hífen. Super racional, um hífen. Agora, supermercado, junto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E agora, acredite que o super não é só uma palavra, não é só um adjetivo, é um prefixo. Um abraço. Orquestra Filarmônica Univale de Governador Valadares realiza espetáculo emocionante na universidade. Semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária começa com reanimação cardiopulmonar em cães e gatos. E ainda, Expedição Rio Doce. Alunos e atingidos se encontram 10 anos depois. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Uninews, que está no ar. Olá, eu sou Washington Bonifácio e este é o Uninews, a sua programação da Univale TV aqui na tela da TV Leste. Aconteceu essa semana a Semana Acadêmica do curso de Medicina Veterinária, que iniciou com um seminário sobre reanimação cardiopulmonar em cães e gatos. A nossa equipe acompanhou e você confere. A semana foi aberta com a palestra proferida por Ana Luísa Xavier, médica veterinária convidada para falar sobre reanimação cardiopulmonar em cães e gatos. Ela frisou a importância de adotar os procedimentos corretos para salvar a vida dos animais de pequeno porte. A gente deu início aí falando sobre um tema que foi muito pedido pelos alunos, que é o atendimento emergencial, parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar. É um tema extremamente importante, o profissional precisa estar bem equipado, principalmente o pessoal que está nessa reta final do curso. É um tema muito válido, muito pertinente, cheio de atualização. Então, assim, é um ótimo tema para a gente dar início a essa semana acadêmica que vai ser de muito sucesso. Quem participou tirou bastante proveito do conteúdo abordado. A palestra eu achei fenomenal. A professora, a doutora, conseguiu passar um tema complexo, né? De forma que conseguiu pegar alunos desde o primeiro período até os períodos mais avançados, de forma que foi de fácil compreensão, já que é uma prática que nós vamos ter que ter, tanto no âmbito dos felinos ou caninos de pequeno porte, principalmente, e ainda vai ter o curso complementar depois, o que vai ser de grande ajuda para melhor compreensão ainda. Nossa, maravilhoso. Eu conheço a Ana Luísa já, ela estudou com minha prima um tempo atrás e ela explicou muito bem. E eu tinha muita dúvida em questão desse negócio da RCP, que foi o tema da palestra, e para mim, tirou muitas dúvidas que eu tinha em relação ao tema e além de eu ter conhecido mais um pouco sobre algumas coisas que eu nem sabia que existia. Então, a Semana Acadêmica também abre portas para todos os alunos em questão de conhecimento, porque a gente às vezes não sabe muita coisa e acaba descobrindo muita coisa bacana também. Pra gente, né, que já está na área, principalmente eu que já trabalho há algum tempo, sabe, algumas manobras de ressuscitação, querendo ou não, é muito importante, porque a gente trabalha no hospital, infelizmente, acaba da gente pegar esses casos, e é uma prática boa, né, pra gente saber como que funciona, que realmente, em muitos casos, a gente fica na dúvida, né, que a gente fez o protocolo, por que aquele animal não respondeu, e deu para esclarecer bastante coisa com a palestra da Ana Luísa. As atividades vão até quinta-feira com mais palestras e minicursos. A programação completa está disponível no Instagram do curso, @Medicina Veterinária Univale. A Orquestra Filarmônica Univale de Governador Valadares se apresentou aqui na universidade para mais de 500 pessoas. Quem veio assistir se emocionou. Uma viagem no tempo provoca sensações e aflora os sentimentos ao som da Sinfonia de Messias de Handel.
As notas musicais envolveram a plateia em cenário de filme medieval. A Orquestra Filarmônica Univale de Governador Valadares trouxe para o presente coisas que se sente ao recordar o passado. Bach, Mozart, Handel são algumas das obras musicais que fazem parte do repertório da Orquestra Filarmônica Univale. Um espetáculo que transcende gerações, percorrendo desde os períodos barroco, clássico, até as trilhas sonoras contemporâneas. A Orquestra Filarmônica nasceu em 2016, trazendo uma resposta à sociedade na parte orquestral e cultural. Lembrando que a nossa cidade ela já é rica, né, de vários grupos, ritmos, né, estilos, mas a parte orquestral ela ficava para trás. O Univale chegou no momento em que a gente já não tinha mais força, né, porque manter um projeto desse tamanho é muito difícil, né? E a Univale vem trazendo esse novo fôlego, essa nova esperança de novos projetos, até porque a Univale é a casa do saber, né? E ela entende que a música pode transformar vidas, assim como transformou a minha. Tema Música e Território, uma abordagem histórica, foi escolhido especialmente em homenagem ao mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale. Para o presidente da Fundação Mantenedora da Universidade, a orquestra é um patrimônio da cidade. E a missão da Univale é cuidar da nossa comunidade. Então, a Orquestra Filarmônica vir para os braços da Univale é muito significativo, não apenas para nós e para a orquestra, mas para toda a comunidade, que significa levar essa maravilha que é a Orquestra Filarmônica a todas as pessoas da cidade, a nossa região e além da nossa região. A ideia é que a Orquestra Filarmônica leve a arte de Governador Valadares Brasil afora. Estão unindo duas entidades, né, que pensam na comunidade, que agregam a comunidade. A Univale com a educação e a orquestra com a cultura, com a música, né? E não existe educação sem arte, sem música e sem cultura. Então é a união perfeita para a gente, né, engrandecer a nossa comunidade. E é o papel, a missão da Univale. Foi 1 hora de apresentação. Durante o espetáculo, a Maria Clara não conteve a emoção. Um sonho que realizou hoje. Eu amo filarmônica, eu amo música clássica. Toca bem na minha alma, sabe? E ver eles assim tão de pertinho e sentir a música tocando no meu coração, ai, foi lindo, lindo, lindo. Música clássica é algo assim que toca toda geração. Toda pessoa que se abrir, puder escutar, puder entender o que é a música clássica, o que é um acorde, o que é um violoncelo, um violino, uma flauta, ai, ela vai amar, ela vai adorar. Alunos do curso de Engenharia da Univale e professores participaram de uma expedição em 3 cidades aqui do leste de Minas: Resplendor, Conselheiro Pena e Governador Valadares. Eles foram conferir como estão as famílias atingidas pela tragédia de Mariana em 2015. Essa expedição rendeu um documentário que foi feito pela Univale TV. E aí eles fizeram um evento aqui na universidade para apresentar esse documentário. A nossa equipe foi acompanhar como foi esse evento. Você confere. Foram quase 40 dias de expedição. Os alunos do primeiro período dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental visitaram as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem Mariana há 10 anos. Depois de muito trabalho e dedicação, o resultado da expedição se transformou em um documentário que abordou a temática Expedição Rio Doce 10 anos depois. Então nós visitamos Governador Valadares, onde nós encontramos com pescadores e balseiros, além de agricultoras de 2 distritos, Barro Azul e Recanto dos Sonhos. Nós fomos em Conselheiro Pena, conversamos com um produtor rural, né, que relatou prejuízos relacionados à plantação e à criação de gado, e nós estivemos também na aldeia Krenak. Tinha muitos alunos que na época do desastre de Mariana, eles eram muito novos, eles tinham 7, 8 anos, então eles puderam ver que realmente teve um impacto muito grande
para várias pessoas. Então, isso é muito importante para a integração, né? Tanto que essa ação foi parte do projeto integrador, né, dos cursos da engenharia. Então, quando a gente trabalha com a questão da expedição, quando a gente trabalha com a exposição desses trabalhos aqui, a gente está integrando, né, todas as disciplinas, né, com os períodos. Então, são alunos que estão começando agora do primeiro período, que interagem com quem está no meio, no final do curso e vice-versa. Tassiana é aluna do primeiro período de Engenharia Civil e Ambiental. Ela também participou da expedição e conta que foram dias muito marcantes. Ela pôde vivenciar o impacto do desastre e o sofrimento dos atingidos pela barragem, que perdura até os dias atuais. Para mim foi uma experiência muito marcante. A gente teve a oportunidade de vivenciar a realidade, principalmente das pessoas que foram atingidas na aldeia, da aldeia Krenak, e também conhecer um pouco da cultura deles, da rotina. Se você ainda não segue a Univale TV, procure aí no Instagram, @UnivaleTV, e siga. Procure-nos também no TikTok, no YouTube e baixe o nosso aplicativo no seu celular para continuar acompanhando a nossa programação. Agora nós vamos exibir na sequência o documentário feito durante a expedição. A gente tem um encontro marcado na quinta-feira. Até lá. Tchau. Medicina é um chamado, não é escolha, é vocação. Se o seu sonho é ser médico, a sua jornada começa aqui. Somos nota máxima no MEC, com professores experientes e uma estrutura de ponta. Laboratórios com simuladores de última geração. Aqui você aprende na prática. Em cada aula, você vive a medicina na essência, com ética e excelência. Univale, a melhor escolha de quem quer ir além. Olá pessoal, sou a professora Joana daqui da Univale para mais uma dica do português sem neura. Dessa vez nós vamos falar do verbo haver. Se eu desse o seguinte exemplo, há alunos no pátio. Normalmente, toda pessoa vai ficar pensando que o sujeito dessa oração seria alunos. Pois é, o verbo haver, neste caso, ele se comporta no sentido de existir. Por isso, esta oração não tem sujeito, justamente por causa do verbo haver. Agora, se eu tivesse escrito existem alunos no pátio, o sujeito mudaria. Por quê? Porque o verbo existir não assume a mesma particularidade do verbo haver. Então, nesse caso, se tiver o verbo existir, o sujeito vai ser alunos, sujeito simples. Então, espero que vocês tenham gostado e agora não confunda mais o verbo haver. Até mais! Na parede da memória de quem vive na bacia do Rio Doce, existem várias lembranças de luta, sofrimento, mas esta é o quadro que dói mais. Peixe que leva 5, 10 anos para crescer, gente, barragem acabou rápido. Matou tudo. Aí, gente, ó o tamanho, ó o tamanho. Aí,
matou os peixes do Rio Doce tudo, gente, ó. Matou tudo. Não tem uma espécie viva, gente, ó. O maior desastre ambiental da história do Brasil despejou 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no Rio Doce. A lama percorreu 600 quilômetros em direção ao mar e deixou um cenário devastador. Manhã de sábado, maio de 2025. Este grupo de estudantes de engenharia da Univale segue rumo a alguns pontos atingidos pela lama em 3 cidades do Vale do Rio Doce. Os jovens querem saber como vivem as comunidades ribeirinhas 10 anos depois do desastre. Nesta balsa, no bairro São Paulo, em Governador Valadares, mais lembranças do dia em que o rio virou lama. Quando a lama chegou aqui foi um caos, velho. Peixe morto, barro, lama e até hoje tá impactado o Rio Doce com essa lama. E como é que o seu trabalho foi impactado com isso? Ah, não podemos trabalhar não, tinha muito barro, muita lama, muita sujeira no rio, o motor não tinha jeito de trabalhar. Mas foi uma situação assim, muito crítica para o nosso rio, né, que já não é grandes coisas assim, questão de limpeza, já tem esgoto que cai nesse rio, da cidade toda, aí mais essa lama, a situação ficou deplorável. Este senhor exibe orgulhoso a carteirinha de pescador profissional. O lamento está em não encontrar mais peixe no rio. Era uma água que sustentava família e mais família. Na época do barro, você via peixe saindo até aqui no meio da rua. E aquela peixada descendo para a água abaixo. Nós convivemos da ajuda dessa marca para receber esse dinheirinho aí, que é 2.200 por mês. Sendo que dentro do Rio Doce nós ganhávamos muito mais de 3 mil. O pessoal que a gente entrevistou não consegue tirar o meio de renda ou até a subsistência, como os peixes e a pesca. Os estudantes pegam o ônibus e seguem na mesma direção em que vai o rio. Outros atingidos ainda precisam ser ouvidos. Na aldeia indígena Krenak, uma roda de conversa. Eu gostaria de saber um pouco sobre a origem do povo Krenak, até para a gente ter uma dimensão da dor que eles sentem. Os povos indígenas, eles optaram, desde a sua criação, em coabitar junto harmonicamente com a natureza. E o povo Krenak sempre foi assim, O povo Krenak, na sua cultura, eu nunca ouvi falar e nem ler em algum lugar, que existiu influências externas. Então essa questão de luta pelo seu território, luta pela natureza, você pode pegar em qualquer relato que você encontrar, que vai se tratar dos povos originários do Vale do Rio Doce, você vai encontrar lá que era um povo guerreiro e que lutava pela natureza e pelo seu território. Tem vários tipos de impactos, Às vezes é um impacto de não poder ir lá no rio pescar, é um impacto cultural de não poder fazer batizado, mas tem outros tipos de impactos. Um passeio pelo território revela como está a praia, que antes era usada como porto para as canoas e banho de rio. A gente ia todo dia no rio, lavava vasilha no rio, lavava roupa, batia na pedra, colocava lá para secar e ia brincar. Aí era isso, todo dia estava lá. Chegava da escola e ia direto para lá. Mas hoje já não dá para fazer isso. Trabalhador nessa área, onde passou a lama, o rejeito. Olha o estado aqui do nosso tratorista, o Nadir, que está fazendo esse trabalho para a gente aqui. Constantemente tem que dar uma parada para dar uma limpeza no filtro, do trator, porque a poeira ela vai agarrando. E olha que é um trator forte, Se não fosse assim, não conseguiria fazer esse trabalho. E a gente pode ver aqui a quantidade de rejeito, que ficou sobre o terreno aqui. O Miguelito é o produtor que fez o vídeo. Ele conta que, além dos prejuízos com a plantação, teve perdas também com o gado. O gado continuou bebendo a água e aí veio muita questão no início de aborto. Teve assim, um índice de aborto altíssimo
para quem, né, as vacas que bebiam a água do rio, mesmo depois que passou a lama, que veio a enchente, levou aquela parte grossa, mas o que acontece? O gado entra no rio e pisa na água para poder beber a água. E aí remexe todo o rejeito que há no fundo do rio. Então essas vacas que bebiam essa água começou a ter um índice de aborto tremendo. Segundo especialistas, isso acontece porque parte da lama depositada no fundo do rio é deixada nas margens a cada enchente. Para eles tudo é água, né? E aos olhos, quando a gente pega o rio, vê com a água daquela assim clara, mas a gente sabe que lá no fundo está todas as impurezas, toda a contaminação, porque os metais pesados eles ficam ali. Nesta roda de conversa com produtoras rurais do Barro Azul, em Governador Valadares, é possível perceber que mesmo uma década depois, o sentimento de tristeza ainda está vivo a cada nova lembrança. E quando foi um dia, veio uma mulher para buscar água lá em casa, e aí ela foi e pediu para dar banho para uma criança. A criança deveria ter o quê? Um aninho mais ou menos, era de colo. E aí, quando ela deu banho no menino, eu fui jogar água fora, ela falou assim, joga essa água nos meus pés para mim sentir a água. Olha que situação que a gente chegou a viver aqui no momento, com esse rio desse tamanho que corta a cidade de canto a canto. E a pessoa pedir água para jogar no pé para ela sentir a água. Né? Isso ficou muito marcado para mim nesse momento. Mas a gente vive lutando até hoje, porque muitos de nós não foi indenizado com nada. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu, como agricultor, o que divide é a BR. E a gente perdeu muita produção. Se vocês foram lá, se o professor ainda tiver a oportunidade de levar vocês vão ver o tanto que a gente produzia e o que a gente não produz mais. Mas por quê? Muitos agricultores da Feira da Agricultura Familiar não são agricultores que utilizam a água do Rio Doce. Mas a gente foi atingido porque a gente não tinha como escoar a produção, porque as pessoas não compravam nosso, porque achavam que a gente estava usando. Então, para as pessoas poderem entender que a gente não utiliza, a gente leva os nossos clientes para ir conhecer onde a gente produz, tudo. Mas mesmo assim, com todos esses anos, a gente ainda está com perca ainda de 60% a 70%, né, Marivalda? Das nossas vendas que a gente ainda não conseguiu vender. Na universidade, o desastre ambiental foi tema de projetos de pesquisa e mudou a maneira de formar os alunos. A gente, como universidade, nós trabalhamos em pesquisas, projetos, né, ações com comunidades ribeirinhas, e isso favoreceu o aprendizado dos nossos alunos. Meu distrito onde eu moro aqui são mais ou menos 100 quilômetros daqui, então não fomos atingidos. Na época eu estava completando 11 anos quando aconteceu o desastre, foi no mesmo dia que eu completava 11 anos, eu só vi notícias. Eu vim saber mais sobre isso, as causas que aconteceu, agora que eu entrei na faculdade, que a gente está fazendo esse trabalho. Sempre tinha muita, não é briga, né, mas sempre muito tumulto e muita confusão nas filas. Era gente levando, desesperada, né, obviamente, levando, tipo assim, crianças para ver se conseguia mais quantia de água para poder estar levando para suas casas. Na época eu tinha em torno de 7, 8 anos e o impacto para nós foi bem diferente, né, das pessoas que dependiam disso para viver, mas também fomos impactados e as poucas memórias que eu tenho foi que na época nós costumávamos a fazer tudo com a água da própria rua, né? Lavar arroz, lavar feijão. Então lembro que quando chegou essa notícia, falou dos metais pesados, falou que o consumo disso a longo prazo pode matar, acabou se tornando uma preocupação muita. Minha mãe começou a ficar com medo, até mesmo de lavar o próprio arroz, como eu citei. E nós começamos a pegar galões de águas e levar com o carro até as fontes, né, nascentes, e começar a encher eles e utilizar eles para poder lavar arroz, lavar feijão, coisas que nós costumávamos fazer com a água da rua, relacionada a alimentos, nós trocamos para a água da fonte, né, que é uma água sem ser dessa área contaminada, por medo do que ela poderia gerar para as nossas vidas. Em cada região, os impactos atingiram de uma maneira. A população reagiu, reivindicou e se indignou. Mas ainda há muito a ser compreendido e estudado sobre esse momento que afeta comunidades até hoje. Eu estou muito feliz, muito emocionada de estar ouvindo a história de vocês
e de saber que sim, essa luta é de extrema importância e que hoje nossos olhares, depois que a gente sair daqui, vão mudar para sempre. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Desta vez nós vamos falar do prefixo super, que muitas vezes nós pensamos que é só uma palavra, um adjetivo qualquer. Pois é, o super, ele só vai ser utilizado, tá, com o hífen quando essa segunda palavra iniciar com H ou com R. Então, se eu falo super-herói, eu vou colocar um hífen. Super racional, um hífen. Agora, supermercado, junto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E agora, acredite que o super não é só uma palavra, não é só um adjetivo, é um prefixo. Um abraço. Na hora de pensar no seu futuro, escolha uma universidade com cursos com nota máxima na avaliação do MEC e a possibilidade de aprender na prática com os laboratórios de ponta e projetos de extensão que atendem a comunidade. Univale, a melhor escolha de quem quer ir além. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Dessa vez nós vamos falar de duas palavras que muitas vezes a gente confunde. Retificar, ratificar. Ratificar é você confirmar alguma coisa. Retificar, você consertar. Então, agora dá tempo para mais uma do verbo fazer. O verbo fazer, quando indica ação, ele pode ser flexionado, passa para singular e plural. Já quando ele vai indicar tempo, ele só fica no singular. Então, eu vou dar um exemplo. Faz 5 anos que moro aqui. Então, não vai para fazem. O correto é mantê-lo aí no singular, colocando sempre no faz, o fez, mas sem variação de singular, né? No caso, sem variação do plural. Ele vai ficar sempre no singular. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.